ou melhor, em favor do Nenê, da Solange Proença e Ricardo, que está no Pequeno Príncipe com pneumonia. Os irmãos orassem a favor desta criancinha. Nós vamos abrir a palavra de Deus para nesta manhã meditarmos novamente dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Eu creio que nos dias de hoje, mais do que nunca, a igreja precisa voltar-se aos parâmetros do livro de Atos dos Apóstolos. A igreja cristã iniciou-se exatamente dentro de toda aquela configuração que o livro de Atos nos apresenta. E quando nós lemos o livro de Atos, nós entendemos a extensão da atuação de Deus através de pessoas genuinamente salvas e consagradas a Ele. E o livro de Atos nos apresenta um quadro completo do que deve ser a igreja de Deus, o que ela deve representar durante todo o tempo, o que ela tem representado e o que ela deve ser, à medida que aguardamos a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Da última vez que pregamos, falamos dentro do capítulo 4, versículo 31. Nesta manhã queremos ir ao capítulo 6 e lermos um texto que raras vezes talvez tenha sido usado para meditação. Queremos meditar a respeito do serviço. Serviço na obra do Senhor. A palavra de Deus, neste capítulo e nesses versículos, fala basicamente de serviço. Muitos de nós que frequentamos a igreja, também muitas vezes não entendemos que a igreja em si represente serviço. Quando nós nos unimos a Jesus Cristo pela fé, nós abraçamos não somente uma fé que se apresenta de maneira abstrata, que se apresenta de maneira fraca, fugaz, mas nós nos envolvemos e passamos a abraçar um serviço, uma atividade, um trabalho, mas um trabalho totalmente diferente daquele que nós conhecemos, daquele que nós normalmente temos nos envolvido. Passamos a nos envolver com alguma coisa totalmente nova. E muitos de nós, apesar de talvez termos passado a maior parte de nossas vidas dentro de uma igreja, ainda não aprendemos que o cristão é alguém que vive para servir. Vive para servir ao seu Senhor em primeiro lugar. E, como decorrência disto, vive para servir a todos que estão ao seu redor. Serviço é o tema da igreja de Jesus Cristo. Atividade, trabalho para o Senhor. Eu não estou falando de ativismo, eu estou falando de trabalho para o Senhor. Nós devemos entender que todo o serviço que fizermos dentro da igreja deva ser para o Senhor e tenha que ter um motivo especial para o próprio Deus, Senhor de todas as coisas. Vamos ler, portanto, o capítulo 6 até o versículo 7, que diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timon, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia,
e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Quando nós lemos este texto, nós vemos uma mensagem dirigida basicamente àqueles que atuam como diáconos, ou melhor dizendo, ao corpo diaconal de uma igreja. E a princípio nós queremos falar sobre este aspecto da igreja. A igreja primitiva crescia, a igreja primitiva aumentava em número e naturalmente também as responsabilidades, aumentavam o número das pessoas que procuravam a igreja por vários outros motivos que não necessariamente ouvir a pregação da palavra de Deus, e a igreja tinha responsabilidade de atender a todos, seja no campo espiritual, fosse no campo material, no campo social. E a igreja estava se colocando diante dessa responsabilidade. E os discípulos, ou melhor dizendo, os 12 primeiros apóstolos, não esperavam que a igreja se tornasse um afluxo tão grande de pessoas com tantas ideias diferentes e procurando por tantas coisas. Eles estavam experimentando o que a igreja realmente é. E sentiram que não podiam atender às necessidades do povo que chegava com as suas diferentes necessidades. E sabiamente decidiram os 12 apóstolos convocar a multidão dos que criam, daqueles que estavam já juntos com a igreja, para eleger pessoas que pudessem ajudá-los no mistério de dirigir a igreja. E a palavra de Deus nos diz que então foram eleitos, de acordo com a própria orientação dos apóstolos, 7 diáconos. 7 diáconos para ajudar a igreja primitiva. Hoje pela manhã os irmãos vão ver os diáconos ajudando na distribuição do pão, na distribuição do vinho, na celebração da ceia do Senhor. Eu quero dizer aos irmãos que o trabalho de um diácono não é só esse. No dia de um domingo, uma vez por mês, participar da distribuição do vinho e do pão e auxiliar na distribuição da ceia do Senhor. O trabalho de um diácono vai muito mais, muito além dessa atividade. E é o que os diáconos da igreja primitiva já faziam. Misturavam-se com a multidão e procuravam ajudar o povo, que era carente e que vinha carente de tantas coisas. A palavra de Deus menciona o nome diácono aqui de maneira bem clara. E em primeiro lugar nós precisamos definir o que seja diácono. Diácono quer dizer no seu original, na sua língua original, no grego, servo, aquele que serve. E diaconia, que seria uma decorrência dessa palavra inicial, é serviço. O diácono é alguém que, em primeiro lugar, se envolve no serviço do Senhor, de maneira total, de maneira integral. Os apóstolos estavam sentindo dificuldade na pregação. Talvez estivessem tolhidos no seu tempo para poderem pregar devido à falta de auxiliares nas outras responsabilidades. E agora os diáconos eleitos ajudavam os apóstolos em todas as outras atividades que não fossem a pregação da palavra de Deus e o ministério da oração em que estavam envolvidos. Mas os diáconos traziam também características próprias que foram levantadas pelos apóstolos antes da eleição. Todo diácono deveria ser alguém de boa reputação, alguém cheio do Espírito Santo e alguém que soubesse agir com sabedoria. Características próprias
mais do que inerentes de um diácono, inclusive para os nossos dias, sem dúvida alguma, porque nós fazemos parte da mesma igreja. Outra característica que é destacada, ou que foi destacada antes da eleição dos diáconos, é que o seu trabalho, chamado aqui inclusive de negócio, a palavra usada no texto aparece um pouco diferente daquela que nós costumamos ouvir, porque este negócio é muito importante. 3 coisas nas quais o diácono está envolvido: serviço, testemunho, onde participam a sabedoria, onde participa o enchimento total do Espírito Santo na sua vida, e onde, sem dúvida alguma, a tarefa importante é realizada a contento. E a palavra de Deus nos diz no versículo 7 que após a eleição dos diáconos, a igreja crescia mais ainda. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos próprios sacerdotes judeus se convertiam ao Evangelho de Jesus Cristo. A igreja penetrava por todos os ângulos, em todas as situações, por todas as portas e frestas, com o testemunho, com a mensagem do Evangelho. E o diácono agora estava participando ativamente, talvez de maneira desconhecida para muitos, porque quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos alguns apóstolos que aparecem, que se evidenciam, e depois quase não vemos mais os diáconos que foram eleitos serem mencionados, a não ser alguns particularmente. O Estevão foi logo martirizado, mas outros nós não vemos mais. Mas esses homens estavam atrás, estavam segurando as cordas para que outros pudessem levar avante a mensagem do Evangelho. Ser diácono é ser servo. Ser diácono não se resume a um trabalho dominical, vai além. Ser diácono é pregar, talvez não do púlpito, mas de outras maneiras tão importantes, através do serviço realizado. Num contexto bem restrito, diaconia é uma função, é uma ordem dentro da igreja. E somente alguns são diáconos. Então, num contexto restrito, nós diríamos que esta igreja tem um número X de diáconos. Isso num contexto restrito, porque eles exercem uma função de diácono para esta igreja. Mas num contexto geral, todos os crentes em Jesus Cristo são chamados a ser diáconos. Não existe aquele que possa dizer: eu estou isento, eu já sou salvo e eu agora preciso é participar e receber das bênçãos que possam vir dos cultos, das atividades, da comunhão com os irmãos. A Bíblia não nos fala disso. A Bíblia nos diz que todo aquele que está em Jesus Cristo é transformado, é nova criatura, para fazer com que essa transformação se evidencie perante outras pessoas. Todos os crentes são chamados a ser diáconos. E a igreja de Jesus Cristo só cresce quando todos os crentes se envolvem na diaconia, ainda que não tenham sido eleitos oficialmente diáconos na maneira mais restrita, diáconos oficiais da igreja para trabalhos específicos de auxílio à pregação. Todos somos diáconos. Muitas pessoas dizem: eu não trabalho, eu não faço nada na igreja porque não me deram nenhum cargo. Houve eleição, meu nome não foi nem indicado. Eu não vou trabalhar. Eu acho que se esqueceram de mim. Meu irmão, eu quero que você se lembre
não se esqueça que quem vê o seu coração não é a igreja, não é uma assembleia, é Deus. Deus é quem olha a profundidade do seu coração e vê a sua disposição ou a sua falta de disposição de servir ao Senhor. Se no seu coração houver disposição de servir, você não precisará nem procurar trabalho, porque trabalho na igreja vem mesmo sem procurar. Na realidade, o trabalho na igreja vem atrás da gente. Basta a gente se virar, ele já está atrás da gente. E podemos fazer sempre alguma coisa em favor de alguém, em favor do testemunho, da pregação do Evangelho. Muitas vezes alguém chega à igreja pela primeira vez, não conhece ninguém, passa desapercebido e vai embora. Falta às vezes uma palavrinha que eu possa dar para que aquela pessoa volte, para que aquela pessoa não somente volte, mas para que aquela pessoa se volte para Jesus Cristo. Ou se for um crente em Jesus Cristo de outra igreja, que se sinta entre nós, identificado, que se sinta bem, que se sinta feliz. Cada um de nós pode fazer alguma coisa. Não é preciso que eu mencione o que é que cada um pode fazer. Eu não preciso ser professor de escola dominical para mostrar serviço. Eu não preciso ser tesoureiro. Eu não preciso trabalhar em qualquer outra atividade que se evidencie para mostrar serviço. Eu posso fazer muita coisa sem que muitas pessoas saibam o que eu estou fazendo. Mas Deus que está vendo, há de me reconhecer, há de estar comigo e há de me dar das suas bênçãos, porque eu estou participando na sua obra, independentemente de cargo ou de função. Trabalho, sem dúvida alguma, existe, meu irmão, e muito. Nesta manhã nós estaremos mais uma vez participando da ceia do Senhor. E eu gostaria que, enquanto estivéssemos participando da ceia do Senhor, que o nosso coração estivesse voltado para este tema, particularmente para este tema, serviço. O que eu tenho feito de serviço para o meu Deus, para o meu Senhor. Não o que eu tenho feito de serviço para fulano ou para cicrano, o que eu tenho feito de serviço para qualquer outro tipo de atividade que esteja evidente ou aparente, mas o que é que eu estou fazendo para Deus a cada dia que passa, como membro, como participante da Igreja de Jesus Cristo. O que é que eu tenho feito para auxiliar a pregação do Evangelho, para auxiliar o ministério da oração? Todos nós somos chamados a exercer uma diaconia. Todos nós somos chamados a ajudar a obra do Senhor. Enquanto estivermos participando, portanto, da ceia nesta manhã, que o nosso espírito seja de voltarmos os nossos corações para Deus. E se não temos feito muita coisa ou quase nada, que nesta manhã possamos colocar diante de Deus as nossas vidas para ajudar, segurando a corda, ajudando aqueles que estão à frente, ajudando aqueles que estão pregando. Às vezes muitas vezes eu não tenho o dom da palavra, não tenho nem o dom de falar pessoalmente com alguém, sou tímido, mas muitas vezes você pode ajudar com as suas mãos, talvez erguendo alguma coisa, levando de um lugar para outro, muitas vezes entregando simplesmente a palavra de Deus a alguém, um folheto ou coisa parecida. Tanta coisa que alguém pode fazer para que outra pessoa receba a mensagem de Jesus Cristo. Tenho eu servido ao meu Senhor como Ele a mim dispôs-se a servir? Até que ponto eu sirvo
ao meu Deus, no reconhecimento, e não só no reconhecimento da salvação que eu tenho, mas na alegria que existe em meu coração, por estar ligado ao Senhor dos céus e da terra. Nós vamos agora participar da ceia do Senhor. Eu quero convidar a todos os diáconos da igreja que venham aqui à frente e vamos, nesse espírito de servir ao Senhor, participar desse momento especial. A celebração da ceia nos faz entender que o amor de Deus é grande. Cantemos juntos o hino 168, porque ele nos fala quanto nos ama o Senhor Jesus. Normalmente aqui na igreja, quem distribui para os diáconos é o pastor? Não, Eles mesmos, porque mudou, né? Então eu fico... Mas Jesus, quanto nos ama Jesus, por nós sofreu, na cruz morreu. Cristo te ama, Cristo me ama, quanto nos ama Jesus. Foi ao Calvário por mim. Quem pode amar tanto assim? O que ele fez ao mal desfez. Cristo te ama, Cristo me ama, quanto nos ama Jesus. E porque Jesus nos ama, que eu quero desfrutar dessa presença constante. Eu quero desfrutar de Jesus e não apenas dar o louvor, mas dar a vida toda, como pregado nesta manhã. O serviço é dar-se, e eu quero me dar a Jesus. No seu boletim está essa letra da sua oração na última página, que eu quero desfrutar de Ti, Senhor. Eu quero desfrutar de Ti, Senhor, me envolver em Tua presença. Não quero apenas dar-Te o meu louvor, quero ser adorador. Eu quero mergulhar no Teu amor. Sou Tua habitação para sempre. Eu quero sempre estar bem junto a Ti e para sempre Te adorar. Eu quero estar contigo, desfrutar de Tua presença, beber da Tua fonte, no fluir da Tua vida, em Tua presença é onde eu sempre quero estar. Somente quero estar. Eu quero estar onde Tu estás, ó Senhor. Tu és minha força e minha canção. Desejo Tua
presença, mais que tudo eu quero a Ti. Eu quero desfrutar de Ti, Senhor, me envolver em Tua presença. Não quero apenas dar-Te o meu louvor, quero ser adorador. Eu quero mergulhar no Teu amor, sou Tua habitação para sempre. Eu quero sempre estar bem junto a Ti e para sempre Te adorar. Eu quero estar contigo, desfrutar da Tua presença, beber da Tua fonte, no fluir da Tua vida, em Tua presença é onde eu sempre quero estar. Somente quero estar, eu quero estar onde Tu estás, ó Senhor. Tu és minha força e minha canção, desejo Tua presença, mais que tudo eu quero a Ti. Eu quero desfrutar de Ti, Senhor, me envolver em Tua presença. Não quero apenas dar-Te o meu louvor, quero ser adorador. Diz a palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 e 24. Apóstolo Paulo, falando à igreja, escreve assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei,
E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos nesse momento porque, como igreja reunida aqui, como igreja que foi salva, e nós individualmente que fomos salvos da nossa situação de desgraça longe de Ti, salvos pelo Teu sangue, salvos pelo Teu sacrifício que nesta hora estamos relembrando, Pai. Nós Te damos graças porque aqui estamos nós, diferentes pessoas, diferentes personalidades, distintas situações, mas todos unidos pelo Teu Espírito e salvos pelo mesmo amor, aquele amor que muitas vezes nós traímos e que nesta hora Te pedimos perdão, aquele amor que muitas vezes não entendemos, que pedimos compreensão do Teu Espírito nesta hora, para sabermos, Pai, valorizar, sabermos servir, sabermos agir como cristãos, como filhos Teus, Pai. Nesta hora Te damos graças porque tantas pessoas deste mundo, com poder neste mundo, queriam estar ao redor desta Tua mesa, mas não estão, Pai. Rogamos por elas, Pai, rogamos por todos que não Te conhecem, nesta terra, neste lugar, nesta nossa Curitiba. Te pedimos que o Teu amor, que através de nós, eles Te conheçam, que este amor possa ser visto através de nós, e que nesta hora, Pai, nós saibamos valorizar o que significa estarmos ao redor da Tua mesa, participando desses símbolos que nos lembram mais uma vez o sacrifício que o Senhor fez por nós. Por isso tudo somos gratos, Pai, e rogamos, Pai, que a Tua bênção caia sobre nós nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Ainda Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, disse: semelhantemente também depois de cear, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebamos do cálice. Nós Te adoramos, nosso Deus, nosso Pai. Nós Te adoramos porque Tu és o nosso Criador. Nós Te adoramos porque Tu és o nosso sustentador. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa fortaleza na angústia. Nós Te adoramos, Senhor Deus, nessa hora, por tão grande amor demonstrado por nós. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu nos mandaste Teu Filho, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus, porque Tu foste até o fim. Tu consumaste a Tua obra aqui na terra, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor não parou na metade. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque pelo Teu sangue os nossos pecados são limpos. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque pelo Teu sacrifício nós podemos ter a alegria da vida eterna em nossos corações. Nós Te agradecemos, ó Deus, pela certeza dessa vida eterna contigo. Nós Te agradecemos pela Tua vida aqui. Nós Te agradecemos pela Tua morte, pela Tua ressurreição, Senhor. E agradecemos porque nós estamos confiantes na Tua palavra, porque sabemos que um dia o Senhor voltará e o Senhor nos levará para estar contigo eternamente. E é isso que nos anima, Senhor. Nós Te pedimos nesta hora, Senhor, que Tu nos envolvas com Teu Santo Espírito. E peço que o Senhor derrame da Tua graça, derrama do Teu poder sobre o Teu povo. Derrama, Senhor Deus, a Tua unção. Derrama, Senhor Deus, o Teu amor.
Ó Deus, e toca nesta hora os nossos corações. Toca os nossos lábios, ó Deus. Renova os nossos corações. Faz-nos puros, Senhor, santos, perfeitos. E abra a nossa boca no momento certo, para que possamos compartilhar do Teu amor, ó Deus, e da salvação com todos aqueles que nos rodeiam. Ó Senhor, manda-nos para que possamos falar a tempo e fora de tempo desse tão grande amor. Usa-nos para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé e vamos orar. Estaremos encerrando o nosso culto desta manhã. Agradecidos a Deus por esta oportunidade, por esta comunhão, pela bênção que Deus nos concede. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante de Ti, agradecidos por Jesus Cristo. Ó Deus, nós nos regozijamos porque participamos de uma mesa na qual à sua cabeceira está o Senhor que vive. Na sua cabeceira está o Senhor vivo, ressurreto, que nos aguarda na sua segunda vinda. Ó Deus, muito obrigado, porque um dia pudemos nos encontrar com este Senhor, que não poupou a sua própria vida, para que nós pudéssemos obtê-la. Muito obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, pela bênção da salvação, pela vida nova que nele nós alcançamos, e por tudo o que tem decorrido desta nova vida. Abençoa-nos a todos neste momento e agora, Senhor, quando voltamos para os nossos lares ou para os nossos locais de encontro, sejam onde forem, que Tu possas, ó Senhor, nos levar na Tua paz, na Tua segurança, no Teu amor, e nos dar uma tarde feliz na Tua presença, e que logo mais à noite possamos nos regozijar novamente com o Teu povo na Tua casa de oração, na Tua presença, testemunhando de Ti, louvando e caindo na graça do povo, daqueles que nos cercam, pelo amor que um dia nos atingiu. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.